Pessoal, a função do segundo grau e os sinais das funções, vocês vão prestar bastante atenção, porque o que eu falo em função do segundo grau, em função do primeiro grau, serve para todas as funções, porque eu estou buscando que vocês reconheçam quais os pontos principais nessas funções, tá bom? Então, determinadas coisas que eu digo são referência para todas as funções. Bom, a apresentação da função do segundo grau. Então, eu estou entrando aqui, ó, na página 11, tá? Deixa que a teoria eu resumo para vocês, com a ajuda de vocês. Função do segundo grau é a função definida por ax² mais bx mais c igual ao y, ou f de x igual a x² mais bx mais c. Eu reconheço que ela é do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é 2. Esta função não pode ter o coeficiente a igual a 0, porque senão ela não é de segundo grau, o x² desaparece. Mas b e c, esses coeficientes b e c, podem ser qualquer número real. Não esquecendo, olha um ponto-chave para qualquer função, definição de domínio. O que é domínio? Então, vamos lá. Domínio é, lembrando, conjunto de valores permitidos para x. Domínio é o conjunto de valores permitidos para x. Como não tem x no denominador, não tem x embaixo de raiz quadrada, tudo vale. Então, um domínio aqui, ó, permitido qualquer valor real. O que é o conjunto imagem? Valores obtidos como y. Só que assim, como a gente está na função de segundo grau, e a função de segundo grau tem como gráfico uma parábola, esse conjunto imagem a gente vai trabalhar quando eu falar de vértice da função, combinado? Qual é o gráfico? É sempre uma parábola. Aí, na próxima página, eu vou colocar para vocês quais as parábolas que vocês conseguem obter, tá? Posso vir a página? Aqui. Os gráficos ou as possíveis parábolas que vão acontecer, elas têm basicamente esses formatos. Ela pode ter boca para cima. Quando é que a parábola tem boca para cima? Quando o A for positivo. Ela pode ter boca para cima e atravessar o eixo x em 2 pontos, ou simplesmente tangenciar o eixo x em apenas um ponto, ou não encostar. Então, observe lá da aula de equação de segundo grau que uma função ela corta o eixo x nos pontos que a gente chama de raízes. Então, a função do segundo grau tem 2 raízes quando o delta é positivo. A gente fez equações que davam para a gente 2 raízes. E aí, na função do segundo grau, as 2 raízes são os pontos onde o gráfico atravessa o eixo x. Se o gráfico não atravessa, se ele apenas tangencia, é porque as 2 raízes são iguais. Então, delta igual a 0. Se o gráfico não encosta, é porque não existem raízes, o delta é negativo. E tudo isso pode acontecer da mesma maneira, olha lá, quando a parábola tem concavidade para baixo. Quando é que ela tem concavidade para baixo? Quando o coeficiente A é negativo. Aí ela pode assumir os seguintes, os seguintes perfis, né? Ela pode atravessar o eixo x em 2 pontos, ou ela pode apenas tangenciar o eixo x, ou ela nem encosta no eixo x. Essa é a carinha da parábola que tem boca para baixo, ou concavidade para baixo.
Se ela atravessa em 2 pontos, são 2 raízes, o motivo está aqui, ó. Por que ela atravessa em 2 pontos? Porque o delta é positivo. Se ela apenas tangencia, só existe uma raiz. As 2 raízes são iguais, porque o delta é igual a 0. E quando o delta é negativo, não existem raízes. Você ganha parábolas fantasmas, elas flutuam. Outra coisa importante da gente fazer, eu já fiz com vocês na função do primeiro grau, volto a falar. Posso mudar a página um pouquinho? Tá tudo bem? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Ninguém me mandou pergunta. Calma aí, Pro. Quero. Pronto. Oi? Então, uma coisa muito importante é saber analisar análise dos sinais da função. O que é isso? Sinais da função. São os sinais obtidos a partir dos intervalos de x, ou vamos por assim, a partir da imagem dos intervalos de x, tá bom? Obtidos a partir da imagem dos intervalos de x. Para ficar mais simples para vocês, a gente vai combinar o seguinte, ó, o seguinte combinado. Se o gráfico está acima do eixo x, sinal da função é positivo. Se o gráfico está abaixo do eixo x, sinal da função é negativo. Então, o combinado principal que a gente tem que ter é esse, olhar no gráfico. Se ele está acima do eixo x, sinal da função é positivo. Se ele está abaixo do eixo x, desculpa que é difícil às vezes falar e escrever ao mesmo tempo, é do eixo x, a nossa referência é o eixo x. Está acima do eixo x, sinal da função positivo. Está abaixo do eixo x, sinal da função negativo. Vamos dar uma treinada nas parábolas que nós construímos? Olha só, pega essa primeira onde a concavidade é para cima, A positivo e delta positivo. Tá vendo que antes do x1 o gráfico está acima do eixo? Então, aqui nesse intervalo, essa função dá positiva. Entre x1 e x2 está abaixo do eixo, a função é negativa. Para lá do x2, gráfico acima do eixo, a função é positiva. Galera, observação. Função atravessa o eixo x nos pontos que são as raízes, combinado? As raízes são os pontos onde ela atravessa o eixo x, onde a função se anula. Vamos lá, ó. Tá vendo essa função que tangencia e tem concavidade para cima? Tudo positivo. Quando ela tangencia, eu estou dizendo que em algum momento ela é zero, nos pontos que são raízes. Quando o delta é negativo, ela não tangencia, ela flutua. Ela está todinha acima do eixo x, ela é positiva. Porém, ela não tem raízes. Olha a menor que zero, quando ela tem boca para baixo. Se ela tiver 2 raízes, está fácil para vocês me dizerem qual é o sinal antes do x1, já que o gráfico está abaixo do eixo x? Negativo. Entre x1 e x2, positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Depois de x2, negativo.
Essa função boca para baixo, que está inteirinha abaixo do eixo x, para qualquer valor de x, ela vai dar negativa. Mas existe uma raiz. Já a função que não encosta, ela vai dar sempre negativa e não tem raiz. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Porque agora, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão lá no exercício da página 11, exercício 1. Aí vocês vão pegar uma função que ele deu, que nem é do segundo grau, mas fique tranquilo, porque o que ele pede é base para qualquer função. Foi o que eu combinei com vocês. Vocês têm que me dizer, nesses intervalos dados, comece, por favor, colocando os sinais nos intervalos, os sinais dessa função. Tá vendo? Ó? Enxergando quem são as raízes dessa função. Enquanto eu dou uma olhadinha aqui nas pessoas presentes, vocês, por favor, deem uma analisada nesse gráfico, coloquem os sinais da função em cada intervalo e a gente já confere, tá bom? Estou marcando, eu tenho aqui comigo 20 participantes. Opa, 31 superou os demais. Mas eu quero mais. Vamos lá. Isadora. Eu vou falando os nomes, se eu esqueci de alguém ou se alguém está sem câmera, me avisa, tá bom? Luana Rodrigues. Giovana. Bruno. Enzo. Gabriel Sábio. Ludmila. Viadola. Larissa. Pinati. Isa Nascimento. Felipe. Laureano. Pedro. Basaluque. Jéssica. Que mais? Matheus. Cunha. Tiago. Campos. Júlia Soares. Yasmin. Lucas Gregório. Lucas de Oliveira. Só. Esqueci de chamar alguém? Por favor, se manifestem para ninguém ficar com falta e avisem os demais. Ok? São 20 pessoas que eu tenho, eu quero aumentar esse quórum, porque afinal de contas vocês são o terceiro ano e eu estou muito assim, cuidadosa com o pessoal da matemática de dar todo o suporte que vocês precisam. Então, não percam essas aulas. Inclusive, faremos mais atividades. Que essa primeira parte, né, de março, a gente ainda estava se estruturando, tá bom, queridos? Vamos lá, sinal da função. Antes de -1, sinal da função. Ai, como eu adoraria ouvir a resposta de vocês. Positiva ou negativa? Alguém pode me dizer? Ninguém? Negativo. Oh, meu amor, muito obrigada. Negativa. Negativo. Isso mesmo. Por quê? Porque o gráfico está abaixo do eixo. De -1 a 2, como é que tá, pessoal? Ó. Positivo. Positivo. Depois de
2 a 3, como é que tá esse sinal? Fala para mim. Negativo. Ótimo. E de 3 em diante? Positivo, muito bom. Positivo. Esses sinais, eles são exatamente para isso, para resolver inequações, percebem? Então, a primeira pergunta é, nesta função, que é do terceiro grau, bastou olhar para esse gráfico para saber aonde essa função se iguala a zero. Aonde ela se iguala a zero, pessoal? Onde ela atravessa o eixo X. Onde é que ela atravessa o eixo X? Menos 1, 2, Menos 1, 2. 2 e 3. Perfeito. Eu sei que se eu pegar esses valores e substituir no lugar do X, vai dar zero. É esse o significado de ser raiz. Isso está claro para vocês? Item B. A pergunta agora é aonde dá maior do que zero? Maior já é bolinha aberta, tá bom? Maior que zero significa onde dá positivo. Onde dá positivo? De menos 1 a 2 ou de 3 em diante. Então, a resposta que vocês vão me dar, isso é uma inequação. Eu quero saber aonde essa função admite imagem positiva. Em todo o intervalo que ela está acima do eixo X. Isso quer dizer, X pertence a R, tal que X menor que 2, maior que menos 1, ou X maior que 3. Isso está claro? Para que vocês tenham opções, eu estou colocando na forma de colchetes, ó, de menos 1 a 2, intervalo aberto, porque eu só perguntei maior, bolinha aberta. O ou significa união com um intervalo que vai de 3 a mais infinito. Ok? Eu posso mudar a página para responder aonde ela é menor? Espera um pouquinho. Quero. Você está conseguindo acompanhar? Está confusa? Não, né? Não, é só para escrever. Tá bom, meu amor. Qualquer confusão que vocês façam, vocês me avisem. Pronto. Obrigada. De nada. Ok. Aonde, então, pessoal, vai dar menor do que zero? Menor que zero, tá aqui, ó. Olha, já estão me avisando que meu tempo em 10 minutos vai acabar. Eu não vou nem me preocupar em me despedir de vocês. Eu vou usar o tempo até acabar, tá bom? Na hora que acabar, a gente retoma a próxima aula revisando rapidamente e continuando. Então, se interromper, sintam-se abraçados e até quarta-feira, né? Mas só quando interromper, tá bom? Bom, aonde deu negativo agora? Ó, nesse intervalo antes de menos 1 ou no intervalo de 2 a 3. Então, vou por aqui, ó. Eu ia mudar a página, mas acho que cabe. X pertence a R, tal que X menor ou igual a menos 1 ou X menor ou igual a 3, maior ou igual a 2. Isso ficou claro? Por que menor ou igual? Porque a pergunta foi com menor ou igual. Onde? Ó, a pergunta do item C era aonde ela dava menor ou igual a zero. Então, eu estou falando de incluir o menos 1, o 2 e o 3, porque no menos 1, no 2 e no 3 dá zero. Então, é isso aqui, ó, de menos infinito até menos 1, fechado no menos 1, aberto no menos infinito, união de 2 a 3, fechado, fechado. Isso ficou claro para vocês? Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Não, pro. No infinito é sempre aberto, tá bom? Não se inclui infinito. Bom, eu deixei no diário
o PowerPoint dessa aula com os exercícios resolvidos do módulo 6. Eu quero que vocês estudem principalmente o exercício 4 para trazer dúvidas. E os exercícios 2 e 3, vocês vão tentar fazer com a seguinte regrinha. Tô ditando. Pode anotar? Etapas para resolver inequação do segundo grau. Etapas para resolver inequação do segundo grau. Primeira, igualar a sentença a zero para encontrar as raízes. Primeira, igualar a sentença a zero para encontrar as raízes. Segunda, esboçar a parábola e analisar os sinais da função. Terceira, responder a inequação. Então, vocês vão sempre passar por essas 3 regrinhas para resolver a inequação do segundo grau. Como é que vocês estão? Tudo bem? Começa o exercício 3 para mim. Acha as raízes? Pode ser por delta, por soma e produto. Tá vendo que é resolver a inequação x² menos 2x menos 8 menor que zero? Que a gente começa fazendo? Primeira etapa, igual a zero. Bora achar as raízes. Alguém já tem raízes para passar para mim? Quem está fazendo... Menos 2 e 4. Opa, brigadão. Lembrando que a gente, por soma e produto, monta soma menos B sobre A, produto C sobre A, e por tentativa chega a menos 2 e 4. Segunda etapa, tem que fazer a parábola, senão nada dá certo. Não precisa de eixo Y, não, só no eixo X, com cavidade para cima. E passando pelas raízes no menos 2 e no 4, isso aqui dá zero, pessoal. Nas raízes menos 2 e 4, a função se anula. Bom, sinais da função, importantíssimo, antes do menos 2, ó, acima do eixo, positivo. No meio, gráfico abaixo do eixo, negativo. E depois, positivo. Ok para vocês? Doutora, pro. Oi? Pro. Pode falar. O A não é positivo? O A não é positivo? Sim, positivo. E por isso que a parábola é com cavidade para cima. Entendi. O A, ele manda na boca da parábola, só isso. Entendi. Com o que Obrigado. você está confundindo? Tá tudo bem? Não, o que eu fiz é o contrário. Então, aí depois você pensa nos sinais que a gente combinou. Pedaço do gráfico que está acima do eixo me dá a imagem positiva. Pedaço do gráfico que está abaixo do eixo me dá a imagem negativa. Terceira e última etapa. Aí eu respondo a inequação. O que ele quer? Saber aonde dá menor do que zero. Onde dá menor do que zero? De menos 2 até 4.
Então, a terceira etapa é a resposta, é você escolher o intervalo que ele está pedindo. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x menor que 4, maior que menos 2, ou de menos 2 a 4, aberto, aberto. Dúvidas? Nenhuma? Lição de casa, exercício 2 e exercício 4. Posso mudar a página? Lição de casa. Pro, você não vai corrigir, lógico que eu vou, são dois exercícios importantes. O que não é importante, a gente substitui, ok? O 2 e o 4, o 2, porque eu quero ver se vocês entenderam as etapas das inequações. O 4, porque eu preciso que vocês agora coloquem em prática a interpretação de probleminhas. Para fazer o 4, vamos usar a mesma linguagem? Usa como x número de figurinhas de André. Aí eu vou pensar se eu vou fazer atividade nessa quarta, eu me comunico com a Isa. É a Isadora, né, que vai me mandar? Isso. Tá, Isa. Já começaram o 2? Podemos tocar nesse assunto? Ainda não me mandaram embora, eu vou continuar. Cuidado! Tem gente que vai tentar fazer o exercício 2 assim, ó. Ah, é incompleta. Menos x quadrado mais 9 maior ou igual a 0. Menos x quadrado maior ou igual a menos 9. Ainda vai multiplicar por menos 1. Se eu for embora, saiba que isso que eu estou fazendo é uma aberração. Tá errado, ó. Se vai copiar, faz isso aqui para mim, ó. Tá errado, não pode. Não existe esse intervalo menor ou igual a mais ou menos 3. Você tem que passar pelas 3 etapas. Pode começar a fazer igual a 0, monta a parábola e responde.